Nós vamos conversar a partir de agora com Andrew Truman, especialista em Oriente Médio, que chega conosco a partir de agora. Professor, boa noite para o senhor, bem-vindo ao A Crítica Brasil para tratarmos de um tema tão importante, um dia histórico, como nós vínhamos falando. E eu começo perguntando ao senhor se o senhor acha que esse acordo firmado hoje pode abrir mesmo caminho para uma nova rodada de negociações de paz mais ampla entre Israel e Palestina, ou se nós estamos diante apenas de uma pausa temporária. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, esperamos que seja mais do que um cessar-fogo, né? Eu acredito que no momento o que nós podemos celebrar é justamente esse cessar-fogo, é de que hoje não está morrendo ninguém na Palestina, as famílias em Israel receberam de volta os seus entes queridos sobreviventes, então acho que esse é um momento de celebração mútua. O que vai acontecer daqui para frente já é uma coisa bastante complexa, né? Uma vez que nós vimos, inclusive na reportagem de vocês, que ainda há muita coisa para ser resolvida, ainda há muita coisa para ser negociada. Eu acredito, no entanto, que o Hamas ele deve ter recebido garantias do governo americano, garantias muito fortes do governo americano de que a guerra não iria recomeçar, porque senão eles não teriam libertado os reféns. Embora o Hamas esteja, evidentemente, muito enfraquecido, eles jamais teriam aceito se não tivesse garantia dos Estados Unidos de que os Estados Unidos iria segurar Israel, digamos assim. Israel ainda não, por sua vez, se retirou da faixa de Gaza, mas já fez um recuo. Então, nós estamos no começo de algo ainda muito grande que nós esperamos que esse engajamento mundial para o fim da guerra ele prossiga nos próximos meses. Embora o cessar-fogo esteja em curso, muitas questões, como o senhor mesmo adiantou, estratégicas, elas permanecem sem solução. Uma delas é a desmilitarização do Hamas. A gente está falando de um acordo entre o governo, o Estado de Israel. Do outro lado, nós temos um grupo terrorista e que também faz parte do acordo. Então, é possível que o Hamas realmente ceda nesse ponto de perder o seu poder de combate, de guerra, de arma? Olha, é difícil a gente acreditar que o Hamas vai se desarmar por completo, tá? E por que que eu digo isso? Porque a gente já viu ontem e hoje na faixa de Gaza combates entre grupos palestinos, entre o Hamas e outros grupos, porque o Hamas acusa esses outros grupos que lá estão de terem colaborado com Israel durante a guerra. Então, eu não acredito muito num desarmamento total do Hamas. O que eu acredito é que eles vão ser desarmados ao mínimo, para ser assim, uma coisa praticamente inofensiva frente ao Estado de Israel, caso seja necessário. Esperamos que não, evidentemente, mas caso recomecem as hostilidades. Um desarmamento total, realmente eu não acredito. Agora, o que nós não podemos aceitar é que o Hamas continue sendo governo na faixa de Gaza. Isso não, né? Porque o Hamas ele ainda quer se colocar como não como governo, mas ele quer ser parte de um futuro governo. Eu acho que isso não deve ser mais aceito pela comunidade internacional. Eu acho que está na hora da comunidade internacional pensar, e especialmente os próprios palestinos, né, que são eles que devem ter o futuro em suas mãos, escolher novos líderes, escolher novas lideranças para governar a região. Pode ser que haja um governo transitório de países árabes, talvez liderados pelo Egito, pela Arábia Saudita? Sim, mas eu creio que os palestinos devem ser liderados por outros palestinos o mais rápido possível, uma liderança técnica, como tem se dito, uma liderança tecnocrata, e sem a participação do Hamas. Professor, já fazendo uma relação com o que o senhor estava nos falando, agora com o cessar-fogo, a criação de um Estado palestino volta a ser uma possibilidade concreta ou continua apenas nesse discurso diplomático? Há algum movimento real para um projeto de dois Estados? Não, no momento não. Eu acho que é muito significativo, e na diplomacia
as questões simbólicas elas são muito importantes. Então, é muito significativo que a França tenha reconhecido o Estado palestino, que a Inglaterra tenha reconhecido o Estado palestino, Portugal, Holanda, vários outros países reconheceram o Estado palestino, mas de você ter um reconhecimento de um direito de existência de um país chamado Palestina, até você realmente ter, isso é muito complicado. E eu explico por quê. Basicamente, porque a região onde deveria ser a Palestina, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, a Cisjordânia ela encontra-se atualmente ocupada majoritariamente por colonos judeus, tá? Colonos judeus que estão lá porque eles veem na ocupação daquele território uma missão religiosa e etc. e tal, e que vai ser muito difícil algum governo israelense comprar a briga de tirar esses colonos de lá para criar um Estado palestino. E do outro lado, nós temos a faixa de Gaza completamente destruída e que vai demorar muito, muito tempo para ser reconstruída. Eu gostaria até de resgatar o argumento que eu falei agora há pouco, de que esperamos que o mundo continue engajado, né? Porque nós estamos vendo, por exemplo, a Grã-Bretanha dizendo que vai ajudar, a França dizendo que vai ajudar, vários países dizendo que vai ajudar. A gente espera que isso se mantenha, porque realmente vai demorar anos para reconstruir aquela região. E esperamos que não seja como, infelizmente, acontece muitas vezes, né, de que as pessoas se esquecem. Então, durante algum tempo, vai haver uma solidariedade e depois isso pode mudar. Então, nós esperamos que isso prossiga, né, para que a região possa ter paz. Mas, no momento, não tem como falar em Estado palestino. É muito mais uma carta de intenções do que um gesto diplomático do que uma realidade. A gente estava acompanhando algumas imagens da região de Gaza, né? A gente tem visto desde a semana passada as pessoas que saíram ali da faixa fora do conflito, voltando para o norte da faixa de Gaza. Agora, a libertação dos prisioneiros. E essas pessoas, a gente fala que estão voltando para casa, mas é uma casa que inexiste ou que está danificada. Qual o cenário agora para esse recomeço dos palestinos que tiveram aquela região ali toda destruída por conta dos ataques que aconteceram, não tem mais para onde voltar, apesar de estarem esperançosos, em relação à ajuda humanitária, a chegar essa ajuda, essa estrutura durante uma trégua de guerra? Assim, eu acho bastante tocante, né? As cenas você vê as pessoas voltando para o que elas sabem que vão ser apenas escombros. Mas aí também eu acho interessante, para quem está nos assistindo, entender a ligação que os palestinos têm com aquela terra, né? Ou seja, mesmo a terra aquilo estando totalmente destruído, você não vê palestinos dizendo que querem ir embora dali. Eles estão pensando como é que eles vão fazer agora. Então, o que vai acontecer no primeiro momento? Vai entrar ajuda humanitária, né? Seria interessante, segundo as Nações Unidas, que entrassem 600 caminhões de ajuda humanitária por dia, para começar, só para começar, e obviamente que no primeiro momento também as pessoas vão ter que viver em barracas. Então você vai ter instituições que são especialistas em trato com refugiados, como a Acnur, por exemplo, que vai poder lidar com esses refugiados, abrigar esses refugiados, enquanto começa todo esse processo de reconstrução. Vai ser algo muito lento, vai ser algo muito difícil, mas eu acho que no momento é um recomeço, sabe? Assim, é horrível, mas é melhor do que estava anteontem com as bombas caindo a todo instante. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Esse é um assunto muito importante. Nós estamos acompanhando e continuaremos acompanhando passo a passo aqui no Acrítica Brasil. Como o senhor falou, há muito pela frente ainda, tanto em relação a acordos, rodadas de negociação, a toda a reconstrução também ali daquela área tão devastada. E o senhor é sempre bem-vindo aqui para nos esclarecer esses pontos aí tão importantes. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima noite para o senhor. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!